lugar fantástico, paradisíaco. Gente, hoje nós vamos fazer mais um open house para o canal e esse tá muito especial. É uma casa de fazenda super conceitual e eu tenho certeza que você vai adorar. Então não sai daí, porque depois da vinheta a gente começa esse open house lindíssimo. Olá, Segui Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfino e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta às 18 horas com um vídeo inédito para você. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação maior. Aliás, se você não me conhece ainda, é porque você ainda não é inscrito aqui no canal, provavelmente é a tua primeira vez por aqui. Então o que você está esperando? Já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, já aproveita, dá um joinha nesse vídeo e agora a gente tem o botão de seja membro aqui no canal. Você clica lá e com um valor pequenininho por mês para incentivar a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você, você tem vantagens exclusivas sendo um Segui Chique Premium do canal. Você vai ter um selinho ao lado do teu nome te identificando como um Segui Chique Premium. Você vai ter direito a um vídeo exclusivo por mês, além dos emojis que você pode usar sempre que comentar um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu tô num lugar maravilhoso aqui na Serra da Mantiqueira. Dá uma olhada nesse visual aqui, ó. E a gente vai fazer um open house numa casa muito especial. É uma casa muito conceitual, uma casa de fazenda. Vem andando aqui comigo, ó. A gente tem essa vista linda toda. Viemos lá de baixo, aqui da estrada, ó que estrada grande, bonita. A gente vem com uma paisagem linda. E aí, ó, segue aqui comigo. A gente chega pela garagem dessa casa. A gente segue pela garagem. Nessa garagem a gente já tem um piso bem bonito por aqui, ó, que é um piso de cimento queimado com esses tijolos aparente. Olha esse telhado, olha que conceitual já é esse teto aqui dessa garagem. Aí a gente chega nessa vista maravilhosa. Olha que vista que a gente tem aqui desse deck de madeira. Vem cá, vem comigo. Mostra essa vista aqui para eles, ó. Olha que vista linda que a gente tem aqui. E aí essa casa já começa o conceito por aqui, ó. Continua indo para lá, ó. Você tem uma parte da casa para lá, que é uma parte dos quartos, que depois eu vou te mostrar. Olha aqui. Ali do outro lado a gente tem outra parte da casa que são os outros quartos. E a gente chega nesse hall de entrada, já é um hall bem bonito, um hall de recepção, onde a gente tem essa escada linda, já bem diferenciada. Temos uma escultura aqui já no lustre e a gente vai subir. Vamos subir? Vamos lá! Espero que a Liz, que é a nossa anfitriã, já esteja lá para nos receber. Olha aqui, ó, a gente já tem um pé direito aqui bem grande. A gente vai subindo por essa escada. Deixa eu te mostrar o detalhe dessa escada, ó, que escada bonita essa daqui. Olá, queridos, tudo bem? Esse é o Fred, essa é a Liz, que vocês já conhecem, que a gente já teve na casa desse casal maravilhoso lá em São Paulo e agora a gente está nessa casa de fazenda. Agora nós estamos aqui na roça, é isso mesmo. Estamos na roça? Estamos na roça. Então, olha, esse é o visual dessa casa linda. Aqui a câmera já deu uma melhorada. Vamos começar por onde? Por onde vocês querem começar? A gente podia começar pelas vistas, que são maravilhosas.
Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma área de estar toda, né? Que é todo em conceito aberto. A gente tem um conceito aberto. Aqui tem um telhado que é bem diferente aqui, que depois o Fred vai contar um pouco da história desse telhado pra gente. Vai andando na frente e a gente vai caminhando. Aqui a gente tem a sala de jantar, de almoço e de café da manhã. Sala de jantar. É tudo integrado aqui, né? Tudo integrado. Isso. Tudo integrado. Então a gente tem a sala de jantar, aí tem essa vista linda. A ideia seria colocar a gente junto com a natureza, como se não tivesse uma casa. Seria uma coisa só. Ela é feita toda com elementos que, se um dia ela cair, ela vai integrar na natureza. Então foi toda pensada na questão da sustentabilidade. Os materiais Todos os materiais que foram usados. A grande maioria, né? Porque a única coisa que tem um pouco de concreto, que não dilui na natureza, mas madeira. O próprio vidro, um dia ele acaba. Então, o dia que se a casa for destruída, ela se integra à natureza. Entendi. Agora, você estava me contando antes, e o Fred também, que todo o material que vocês usaram aqui de vidro, vocês conseguiram de um reaproveitamento. Isso. Tudo que pôde fazer, por questão de acreditar e por questão de economia também, a gente fez. Então eu comprei muita coisa em leilão. Esses vidros eu poderia ter sido inteiros, né? Mas eu consegui um lote grande, no mesmo tamanho, então eles têm emendas. Eu só fiz as portas depois. E eles são vidros de construção que você foi lá, rematou e trouxe para cá e adaptou. Deve ter sido um corte errado e aí eu adaptei aqui. Quer dizer, já vieram da altura mais ou menos certa, né? Tá. E aí só foi a junção, que tem mais junção do que deveria, mas tudo bem. E aí a gente tem esse deck lindo com essa vista aqui. Quer dizer que vocês fazem almoço, café da manhã com essa vista maravilhosa. Sim. Aqui. Tem uma jacuzzi lá embaixo, né? Isso. Com uma arinha de fogueira. Ali tem uma cachoeira. Ah, deixa eu dar um close na cachoeira lá. Que vista maravilhosa que vocês têm aqui, hein? É lindo. E aqui vocês têm fogão a lenha, é isso, Liz? Aqui a gente tem um fogão a lenha, uma churrasqueira. E essa bancada, ela é em concreto, em cimento? Esses ladrilhos são ladrilhos hidráulicos. A minha neta tinha nascido nesse ano, então eu fiz rosa por conta da minha neta e com a florzinha amarela, que é a minha cor preferida. Ah, que graça! Agora que eu tô vendo, tem umas florzinhas aqui no ladrilho. E aí você já pegou e fez como a gente fala em arquitetura. A gente tem um tubo ali que esconde uma série de tubos que tem na casa. Estão descendo de lá. Descem todos por aí. E aí, como dizem em arquitetura, quando a gente não pode esconder, pinta de amarelo. Pois é, aí aparece mais. Então, aí a gente evidencia mais. Então você tem uma área gostosa aqui de churrasqueira, com esse fogão a lenha. E vocês usam o fogão a lenha? Esse aqui não, porque tá dando um retorno de fumaça lá em cima. Mas é usável, tudo bonitinho. Tá, ele é usável. Usável. A gente não usa. Tá. Inclusive essa bancada de azulejos, ela não é uma bancada muito indicada para o dia a dia, porque dá mais trabalho, que você tem que limpar. A bancada de azulejo não é tão boa. Melhor seria uma pedra inteira. Mas aqui é só para dar uma graça também, que a gente não usa todo dia, né? Sim, porque é uma casa de final de semana, né? De veraneio. De inverneio, né? De inverneio. E aí a gente tem toda uma área de trabalho aqui. Essa cuba é o quê? É uma pedra. É uma pedra. E aí na época, né? Porque essa casa já é mais antiga, eu fiz isso daqui, é como se fosse uma pia, e adaptei escorredores comprados em loja. Isso aqui compra em um material onde tem serraria. Sim, serralheria. Que a gente chama hoje de calha úmida. Hoje seria uma calha úmida. Na época foi só uma invenção. E aqui a gente tem uma coifa que vem de lá de cima, é isso? Gente, tô mostrando o telhado aqui, Fred. Todas essas estruturas de madeira, elas foram aproveitadas de postes da Eletropaulo. Se você puder aproximar a câmera naquele cantinho aqui, ó. Aqui, olha só. Aqui. Você pode ver a placa ainda da Eletropaulo. Então todos os postes aqui são postes que a Eletropaulo ia jogar fora. A gente comprou. Então você vê que tem as pinturas ainda. Você tem todas as marcações que eles fizeram e a gente aproveitou aqui para fazer toda a estrutura, o arcabouço da casa é feito com esses postes de madeira. Essa estrutura você estava me contando Isso. que
Na verdade, parece que está faltando um pedaço de madeira aqui embaixo. Sim, porque o ideal é que viesse, continuasse Isso. esse pilar até o chão aqui, Isso. né? Só E que ele não vem. Não vem. Por quê? Porque quando você tem essas madeiras laterais descendo, elas já forçam o poste aqui e elas já conseguem sustentar. Então, E com isso é típico irlandês, você me contou? Esse tipo de telhado de construção? é tipicamente de casas de madeira. Então, se você for no Canadá, você vai encontrar. Se você for para os países nórdicos, você vai encontrar. É tipicamente lugares frios fazem casas assim. E aí vocês me disseram que toda casa é construída em madeira. Exatamente. Então tem muito pouco. Então, você vê, a estrutura toda é feita em madeira. Aí você tem esses painéis de madeira que são duplos. Eles têm fibra de vidro de dentro por dentro para fazer insulação térmica. E os poucas áreas de concreto, a própria ferragem do concreto também é de postes da Eletropaulo antigos, onde foi recuperada a ferragem. Essa parte aqui em cima que a gente está vendo, isso é concreto. Isso é concreto, mas é só decorativo. Ele não sustenta a casa. O que sustenta a casa são os postes de madeira. Essa estrutura de madeira. Exatamente. E aqui a gente tem umas porcelanas bonitas que ali colocou. Olha que lindo, uma cestaria. E aqui você continua mais um espaço de bancada, né? Mais uma bancada de cozinha. Que ali sempre faz questão. Eu falei para ela, né, quando a gente estava fazendo a produção aqui, falei, vamos colocar essa bandeja linda aqui para dentro da bancada para aparecer mais. Aí conta o que você falou para mim, Liz. Eu falei que no outro eu não falei para deixar a bancada vazia. Como é que eu vou botar as coisas em cima da bancada agora? Não dá. Então a gente tem aqui, ó, uma outra bancada de trabalho, que a gente tem mais uma cuba, mais uma pia. Olha que bonito. E aí aqui a área com geladeiras. E que armário bonito esse aqui. É antigo, não? Não, esse não é antigo. Esse daí foi comprado num leilão também. E esse tecido que reveste aí dentro já veio. Já veio. Tem super telinha. Combinou, né? Ele é uma graça, né? Um armarinho francês. E que puxador é esse, menino? Que é isso? Também vem dos leilões. Tudo vem de leilão aqui. Tudo de leilão? Tudo não. Uma grande parte. Sim, né? sim, sim. É leilão principalmente de apartamento que foi usado como apartamento de decoração para vender os apartamentos. E aí você, a hora que eles desmontam o apartamento de demonstração, você vai lá e compra as coisas no leilão. Eu tô dando um close aqui nessa combinação dessa luminária com aquela obra de arte no fundo que forma, eu vejo um peixe, não sei se é isso. E, olha, cada um vê o que quer, porque eu vejo pra mim é tipo asa delta ou é uma vela de barco. Tá, é uma obra em duas partes, É. né? Uma azul, uma amarela. Aqui embaixo a gente tem uma mesinha de jogo com um aparadorzinho aqui. E que charme essa lareira aqui no meio da sala. Ela é ótima, ela é suspensa e funciona super bem. A saída de fumaça dela é legal. Excelente, não entra uma fumacinha aqui. Olha aqui, a gente tem um estofado grande. São estofados bem grandes que você escolheu Não. aqui, né? Bem É confortáveis. porque é um lugar para reunir a família aqui, né? Conta mais ou menos o que você me falou. A gente tem um lustre aqui que é de fuxico, né? Bem grande de fuxico. E aí vocês estavam me contando antes que a gente entrou por ali, né? Por aquela porta ali. E vocês estavam me contando que o conceito da casa é ter uma área aqui de convivência. Isso, é uma área de convivência. É como se aqui, essa casa de convivência aqui, que é essa parte, não tem os quartos, mas ela foi feita para abrigar 10 famílias. Então você consegue cozinhar para 10 famílias, tudo preparado para várias famílias. Que qual que é a ideia? A gente faria essa parte comum e aí cada pessoa teria uma casinha para morar, que seria um quarto seriam as suítes que a gente tem. Tá. Então você consegue fazer 10 casinhas por aqui e essa estrutura vai sustentar. Como aquelas duas que eu mostrei quando eu entrei, que a gente tem agora aqui Isso, embaixo. Então isso. vocês têm duas hoje e Mas daria para poderia fazer mais 8. Quer dizer, faria quantas quisesse, mas essa estrutura sustentaria 10 famílias. Assim, ela é suficiente para a cozinha ter um tamanho para que venham essas pessoas. Dá para cozinhar, dá para receber, dá para ficar, entendeu? E aí, na hora que a pessoa cansar de ficar junto com as outras, ela vai para sua casa para dormir. E aqui a gente tem mais uma parte da casa, então, que seria mais uma varanda, né? Na verdade, ela tem um conceito meio sextavado, octavado? Ela é hexagonal. Hexagonal. A parte do meio, e aí saem as varandas.
de cada parte do hexágono. Algumas pequenas, algumas pequenininhas, que é tipo a do hall de entrada, a despensa e o lavabo. E as grandes seriam, uma é a sala de jantar, outra é uma outra sala de estar, como se fosse uma varanda, e uma outra seria um escritório. Aqui você usou machitas, né, nas almofadas, que esse é bem mineiro. Super mineiro, que a gente está aqui na divisa entre São Paulo e Minas, né? Isso. A gente está na divisa de Campos do Jordão com Delfim Moreira, que é a cidade mineira. E assim, estamos bem próximos. Se a gente atravessar o Horto Florestal de Campos do Jordão, a gente já sai aqui. É assim, estamos encostados na divisa de São Paulo e Minas. E olha que vista que a gente tem lá atrás. E essas portas aqui também, todas, esses vidros, todos... Os vidros reciclados, só as portas que eu fiz sob medida, porque tinha que fechar. Ah, tá. Então eu fui colocando os vidros, aí quando chegou na porta, aí eu comprei a porta, né? Porque aí tem que ser um tamanho específico. Tá. E aí colocou uns puxadores lindíssimos aqui, olha. Olha o tamanho desses puxadores, gente. Também foram comprados em leilão. Também eu tive uma leilão? sorte e tinha bastante coisa para construção. Você tem uma rede, né? É uma rede. Bem gostosa aqui também. Aquela é a casinha que ali está falando, que é onde ficam os quartos, que depois a gente vai descer para mostrar. Aqui ela tem um aparador, olha, lindo atrás do sofá. E a gente tem aqui um leão e uma pantera. Um leão e uma leoa que são da Bahia. Um leão e uma leoa. Olha lá. Obras de arte da Bahia. Isso aqui é moedor de café? Esse é um moedor antigo. Esse é de verdade antigo. Esse é de verdade? É, de verdade antigo, né? De verdade. Porque aqui é uma pecinha tão bonitinha. E aqui a gente está indo então para a área do lavabo, não é isso? Isso. Vamos lá, vamos chegar no lavabo, que a gente chega num hall aqui bem interessante, também com um roupeiro, é isso? Isso. Aqui a gente tem uma parede também revestida com ladrilho. Ladrilho hidráulico. Esse móvel eu comprei de uma amiga minha que estava mudando. Então é um móvel antigo mesmo. E aí as pessoas falam, mas esse espelho aqui é muito baixo, não dá para ver. Então é um espelho que a gente vê o coração da gente, viu? Ah, que bonito! É. E ali a gente tem um janelão, porque aqui tudo é uma janela enorme. É, né? uma grande janela. A ideia era não ter uma casa, mas a gente precisa da casa para se abrigar. A ideia era morar na natureza. É trazer a natureza lá de fora para dentro de casa. Para dentro de casa. Aqui a gente tem a área do escritório, que o Fred está abrindo aqui pra gente. Vamos lá. Com mais uma varanda gigantesca, né? Então a gente tem aqui uma mesa. Que maravilha trabalhar olhando isso, é inspirador, né? Olha a vista de quem trabalha nesse escritório. E aí tem mais uma varanda aqui, né? Vamos mostrar aqui um pouquinho da vista aqui fora. Quanto tempo vocês demoraram para construir uma casa dessa nesse local? Olha, foi duro. Por volta de 3 anos. Porque a mão de obra aqui é muito difícil. Tinha que pegar a mão de obra de fora. A pessoa achava muito frio ou achava muito quente. Foi assim, as pessoas abandonavam a obra. Então, eu imagino, foi um trabalho árduo, bem árduo mesmo. Porque você tem uma dificuldade aqui para chegar material, para as pessoas chegarem, o né? mais difícil foi a parte humana, porque o material você controla, né? Você paga o frete, ele vem. Aham. Agora, o duro é gente mesmo, né? Gente é difícil, porque não tem muito compromisso, né? Esse foi o problema aqui. Aqui você tem uma televisão que vira para os dois lados, né? É. Que a ideia é servir o escritório e a área da sala. E ali a gente tem um depósito, é isso? Isso. Eu não vou abrir porque tá uma bagunça. É a área de estocagem. É a área de estocagem. Que serve meio como uma dispensa aqui para cozinha. Isso. E você deixou bem rústico aqui a bancada. A gente tem um piso bonito, todo em madeira aqui, né? É laje de concreto aqui, ó. Não, aqui não tem laje, aqui é só madeira. É garapeira essa madeira. Garapeira. Garapeira. Então a gente também não tem laje aqui. Não, aqui não tem laje, tudo em madeira. Tudo em madeira. Tá. Só a cozinha e os banheiros é que tem o concreto, que é para facilitar a limpeza, né? Para você poder lavar. Então vou dar mais uma volta aqui, ó, pra gente ver o escritório lá embaixo, de onde a gente saiu. E esse conceito de casa toda aberta funciona bem para vocês aqui? Muito bem. Porque tá todo mundo sempre junto. Então é ótimo morar assim. É ótimo. As pessoas estão sempre juntas.
Sim, porque você tem tudo integrado aqui, né? É. Sala de almoço, sala de jantar, cozinha, as varandas, a área de convivência. E agora então a gente vai descer pra gente terminar essa parte de cima com esse casal lindo que é a Liz e o Fred, super simpáticos nessa vista e nessa casa maravilhosa. E agora a gente desce para mostrar para vocês a parte dos quartos. Vamos lá? Vamos lá. Então, meninos, vamos descer agora para a parte 2 da casa, que são os dormitórios, né? Que é o que a Liz chama de casinha. É, as casinhas dos meus filhos, uma de cada um. Então vamos lá, vamos descer. A gente desce por essa escada linda. Fala um pouquinho dessa escada, que ela também é toda de madeira, não tem estrutura nenhuma além da madeira, né? Então, o que apoia são as mesmas madeiras da Eletropaulo, que Tá, apoia. tá. Aí depois os degraus, na hora que você voltar, você filma os degrauzinhos. Porque aí eles encaixaram os degraus que são de garapê. Garapê. E aqui você fez um guarda-corpo bem simples também, mas Bem que ficou... rústico, bem rústico, porque ó, essa madeira nem é madeira rústica, não foi nem muito trabalhada. Aqui a gente tem um chão de vermelhão, que é bem típico, né? Nesse hall aqui, o... É cimento queimado, e isso aqui desse símbolo é um trisco, que é o símbolo feminino. São as três vertentes da mulher. A mulher sábia, a mulher e a criança. Ai, que lindo. Você vê, a gente passa, eu filmei a entrada, nem podia imaginar. Então aqui, ó, a Tem gente... um trisco na entrada de cada casa, nessa e nas pequenininhas também. Ah, vamos ver, vamos lá. ver. Aqui então a gente tá de volta no deck e a gente vai pro que a Liz e o Fred chamam de casinha, de que de casinha não tem nada, porque é super confortável, vocês vão ver. Olha, a gente vai entrando. Olha o trisco. Ah, tá, a gente já tem aqui um trisco, já tem um janelão aqui, que a Liz é do janelão, né, Liz? É, só a rainha da janela. Olha aqui, um janelão logo aqui no hall de entrada. E aí, já aqui pra direita, a gente tem uma suíte. Podem entrar, vamos lá. Vamos apresentar aqui pra eles. E me fala dessa cor, é um burgundy, é um roxo? É um cor de vinho, né? Aham. De cor, né? Você já deve ter reparado. A gente já notou. Então é uma cor. E aqui tem uma todos suíte. A gente tem uma cabeceira ali estofada para dar um aconchego, trazer um calor, né? Tem uma aquarela bonita ali. São os quadros que a minha filha faz. Ah, tua filha que pinta. Isso aí é todo da faculdade. Agora ela já é uma pintora, já estabelecida, uma artista. Mas esse é o comecinho dela, no comecinho da carreira dela. Tá. A gente tem uma varanda gostosa que interliga os dois quartos, né, Liz? Isso. Aí tem um deckzinho aí. Tem um deck aqui, ó, que depois a gente vai sair lá pelo outro quarto. Vamos mostrar o banheiro aqui, que o banheiro também é um outro show à parte. A gente tem mais uma área de janelão aqui, olha a vista que a gente tem ali. Tem um espaço para se quiser fechar para fazer um armário, mas normalmente a gente deixa para as pessoas colocarem as malas aqui. Sim, porque Aí o inclusive banheiro aqui é um lugar úmido, né? A região, ela é úmida. Mas como a casa tá para cima da terra, você não sente umidade nenhuma. Tá. Não tem nada tocando a terra. Mas é legal ter aberto assim, como você mostrou sim, aqui, é uma para casa poder super ventilar ventilada, as janelas e o armário, né? Ali, ó, mais um janelão enorme. Aqui pode ter janela no banheiro porque não tem ninguém para olhar. Então, Sim, você não tem vizinho, não tem nada, né? Também aqui a gente tá no Burgundy e a gente tem um piso bem bonito aqui, né? um piso de cimento queimado. É feito por um artista que são 5 sentidos: audição, visão, tato, paladar, paladar, olfato. olfato. São os 5. Eu não lembro mais o que é o que, mas esse aqui em ondinhas é a visão. Esse aqui. Isso. Então esse aqui é a visão. E os outros eu não lembro mais, então eu não vou chutar porque eu não vou fazer errado. Tá. Mas é bem lindo, né? É lindo, 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 lindo. E aí no box você colocou só um para-água, né? Isso. Fixo, que não tem trilho, o que é fantástico, porque manutenção zero, né? É só limpeza. E aí vamos Vamos para a segunda suíte, que é a suíte master. suíte presidencial. Olha, gente, olha que é uma tela. É, isso é da época de faculdade da Luísa, da minha filha. Eu tô vendo que são 2 pés, é isso? Que história tem esses pés? Porque lá em cima na casa a gente também tem um pé lá em tem um cima. pé, né? Também é obra
dela. Aqui são as obras dela desde o comecinho. Você viu lá a Margaridinha também, foi a primeira coisa que ela pintou, mas isso ela era até garota ainda. Aquela Margarida que a gente viu lá em cima na chapeleira. Isso. Tá. É dela também. E ela tem uma fase de pés, então. É, a fase de pés. Também tem pé lá em cima, pé aqui embaixo. Eu achei que tinha tudo a ver com os quartos, os pés descansando. E aí a gente sai naquele deck, que é uma varanda, né? Que interliga com o outro quarto que a gente já mostrou. E olha a visão de tirar o fôlego que a gente tem aqui de fora. E aqui embaixo, assim como a parte social lá em cima, Fred, também é tudo sustentável, é madeira. É tudo madeira, os mesmos, se a gente depois puder filmar, como a Alice falou, todas as casas elas são levantadas, elas não encostam no chão. Tá. Tem uma estrutura de pilares de concreto, e em cima desses pilares de concreto foram colocados uma fundação, e aí sobe os paus de eucalipto, são os postes da Eletropaulo, e a casa fica no alto. Então, na verdade, ela não toca o chão, por isso que a umidade não vem. E pra mim, quando você vai construir uma casa, isso é uma casa perfeita. Mesmo a minha casa lá de São Paulo, ela é levantada do chão. Depois ele fechou as laterais e colocou jardim, mas ela é levantada do chão. Então isso é muito mais agradável morar numa casa longe do chão, porque a terra tem os gases dela, né? Então isso daí dispersa tudo, então ela fica no ar. Então dá um conforto térmico, muito né? Grande, não um tem umidade. Geral, assim, se você é muito diferente. Eu sei que eu já morei numa casa aqui mesmo, que era grudada no chão, e já morei em casa que não era grudada do chão. E é muito diferente, é muito bom a casa que não é grudada no chão. E aqui a gente tem toda a estrutura aparente, né? A tesoura aqui da estrutura do teto, olha que linda. Porque os arquitetos combinaram aquela hexagonal e as casinhas, quer dizer, tudo que está abaixo da casona, né? Que é a área comum, ele fez todos retangulares, então combina as formas, né? Tá, as formas também já foram pensadas propositalmente. Os arquitetos são excelentes, maravilhosos. Você lembra o nome deles? O Chico Barros e a Adriana, que eu não lembro o sobrenome dela, mas ela que está muito acostumada a trabalhar com madeira, e ele que é um super arquiteto. Então vamos entrar neste outro banheiro que da suíte, né? ele segue mais ou menos a ideia do outro, né? Que é esse piso com ladrilho. Isso. A única diferença é que ele é maior um pouco e tem uma banheira. E aqui tem uma banheira que é uma delícia fazer um quentinho no friozinho, né? E ali já ficou como um nicho mesmo, né? Pra sabonete, shampoo, a própria janela serviu como nicho, né? E aí, olha, a gente tem um outro janelão imenso aqui. Olha que vista. Praticamente a gente tá num ambiente aberto, né? Se o Fred fechar a porta ali, a gente vai ver que tem uma outra janela. Dá uma abridinha nela, Fred. Eu já acho que tava aberta já. Só puxar. Olha que vista que a gente tem aqui de um lado e do outro. Isso traz uma ventilação fantástica, né? E outro detalhe bonito, Anderson, que eu acho que você pode dar na filmada, esse negócio que a Alice fez aqui. Eu ia falar, foi você que fez, Liz? É, mas isso daí é, como é que chama? Puxador. Puxador de armário. Aí eu botei aqui porque eu peguei uma tabuinha daqui, pintei e fiz isso aí. Você quem fez? Os penduradores de toalha, olha o detalhe, olha o charme. E aí a gente tem uma bancada bonita aqui, ó. É uma bancada de concreto. Ela é bem rústica, mas ao mesmo tempo todo o conforto que a gente precisa tá aqui, né? Porque a gente tem água quente, não é? Aliás, a água é super quente. É uma casa, assim, muito rústica, né, Liz? Totalmente Deixa me diga se eu tô errado, mas ela tem um conforto que deixa a gente muito à vontade. Porque ao mesmo tempo que ela é uma casa quentinha, quando tá fechada, você abriu todas essas janelas, ela super ventila. E tem detalhes assim, olha. Olha esse deck que tem aqui para subir para banheira. Então é um deckzinho de madeira que dá o conforto, tá vendo? É tudo muito pensado. Mais um janelão ali, ó. Vamos sair aqui para mostrar então. E aí do outro lado, a gente tem uma outra casinha como essa. Casinha é até pecado a gente dizer, né? Que porque é a continuação do conceito. Não era ter uma área comum e cada um tem a sua casinha. Então, por exemplo, nessa casinha eu fiz pro meu filho e aquela pra minha filha. Elas são exatamente iguais. E aí para abrigar as famílias. E aí vocês contaram lá em cima pra gente, olha que cena linda que a gente tá aqui com os dois. Não, com vocês dois, com esse fundo.
E aí, então ali, ó, a gente tem uma outra casinha, como essa que a gente acabou de ver, e vocês disseram que é possível então fazer mais o projeto original. O projeto tem 5 casinhas. Aí eu fiz só essas duas e por enquanto tá aí, mas eu até tenho a madeira para fazer outras, né? Então aqui é um princípio mais ou menos seria perfeito para uma pousada, por exemplo, que já tem a sede, vai, no caso, já tem as casinhas, que seriam os chalés, e aí você vai fazendo mais chalés. Sim, isso aqui para uma pousada é fantástico, porque você tem uma área comum, que seria a casa principal, né, que a gente mostrou primeiro, e depois as casinhas aqui, que seriam os quartos para os hóspedes. Isso, pode abrigar uma família, enfim, um casal, são os chalézinhos, né? Olha, gente. E ali embaixo, então, a gente tem a jacuzzi com a área para fogueira. É realmente uma vista de tirar o fôlego. Fred está me contando que todo abastecimento de água vem do lugar onde estão esses 2 pinheiros, que eu vou afastar agora para vocês terem ideia do quão longe a casa tá da fonte de água. Então é isso, né, Fred? É isso aí. O grande desafio, Anderson, quando a gente constrói uma casa numa área rural, é que você não tem abastecimento público de água. Sim. Então a primeira coisa que você vai fazer, ó, quero construir a casa aqui, é achar uma fonte de água. Então a gente encontrou essa fonte de água, fez lá uma captação, fez um cimentado. De lá saem os tubos flexíveis de PVC preto, eles descem aqui, passam pelo rio e sobem em direção à caixa d'água. Então vamos lá para a caixa d'água. Aqui a gente passa pela garagem, né, que já tem um piso lindo de cimento queimado com os tijolinhos. Eu mostrei quando a gente entrou, e todo esse trabalho aqui, ó, no revestimento do teto. Então a gente atravessa aqui pela garagem. Você falou que cabem quantos carros 6 aqui? carros. 6 carros. No coberto, né? Porque Isso, no descoberto no tem espaço para um monte. E aí a gente chega, vai lá na frente, Fred. Isso. Aí a água vem de lá, ela vem para essa torrezinha, parece uma torrezinha de um castelo. No topo dela tem uma caixa de água de 5.000 litros, então a água vai até essa caixa. Não tem boia, então quando ela enche, tem um ladrão, a água sai pelo ladrão e ela acaba alimentando essa pequena cachoeira, corredeira que a gente fez aqui. E um dos grandes objetivos de ter isso é que a gente consegue observar quando para de sair água lá na fonte. Então, quando para de sair água aqui, a gente tem, né, 5.000 litros de água, dá tempo da gente consertar a captação. Então a água desce aqui, ela passa por debaixo do deck. Que é o deck que liga as duas casinhas. Exato. E a área social da casa, e sai aqui por baixo. E aí de novo a gente pega e leva essa água lá para baixo onde fica o estábulo. Lá embaixo é um estábulo, Isso. então. Tá. Aí alimenta a água para os cavalos, então os cavalos também tomam água corrente. Também tem um ladrão, então os cavalos não estão bebendo a água sai para baixo. Então a água foi captada na terra, volta para a terra, não atrapalhamos em nada a natureza. Então volta naquele conceito de sustentabilidade. Sim, é isso. Olha, gente, o que é construir com consciência, né? Uma visão linda. E esse barulhinho de água constante aqui, né, Fred? Também traz um aconchego que não tem... Na hora de dormir, escutar essa aguinha, não existe sonorífero melhor. Então a gente está aqui agora num momento em que a Liz e o Fred vão contar um pouquinho pra gente sobre a vinda deles pra cá, porque tem toda uma história. A Liz inclusive já morou nessa casa, né, Liz? Eu morei na região. Na região. Em outra casa. Onde que a gente tá exatamente? A Serra da Mantiqueira, tá aonde? Em Delfim Moreira, bem na divisa com São Paulo, com Campos do Jordão. Se a gente entrar pelo parque estadual lá de Campos do Jordão, do Horto Florestal, a gente sai aqui. Eu tô a 6 quilômetros de São Paulo, da divisa de São Paulo. Bom, e aí eu vim pra cá porque nós resolvemos criar trutas. Então vim com a família toda pra gente criar truta. Não foi nessa casa, né? A gente morava em outra casa. E aí a gente morou por 10 anos aqui. E depois que eu me separei, eu fiquei com a fazenda, e aí eu resolvi construir em outra parte. Toda a parte que a gente tinha feito
foi vendida para uma pessoa que continuou com a criação. Aí a gente foi andando pela fazenda inteira. Na realidade, quem descobriu aqui esse pedaço exatamente foi o Fred. Ele veio com um amigo nosso andando e ficou louco por esse pedaço. Aí os meus filhos, porque eu fiz a casa para eles, né? Eles vieram aqui, eles foram andando pela fazenda e não sabiam de nada. E falaram: mãe, esse lugar é incrível pra gente construir uma casa e não sei o que, e tinha que ser esse lugar, porque todo mundo escolheu o mesmo lugar sem um saber do outro. Fred já tinha escolhido, Isso. E aí os teus filhos andando por aqui escolheram exatamente o mesmo lugar. Mas a localização aqui da casa é maravilhosa, com essa vista toda. Essa casa é maravilhosa. Aí nós viemos pra cá. Agora, como a gente já tá ficando mais velho, então as crianças pouco vêm, porque a ideia era fazer pra eles, mas eles pouco vêm porque trabalham demais, estão muito envolvidos com trabalho. Então aí a gente resolveu vender. Ah, vocês estão vendendo toda a propriedade. Você me falou que tem quantos alqueires total da fazenda? 198 hectares. 198 hectares. E todo o terreno está à venda. Tá tudo à venda. Inclusive essa casa. A gente tem cenas lindíssimas que a edição está colocando aí pra gente, de toda a região. Tem ovelha, tem cachoeira. Tem cachoeira, né? Conta um pouquinho da região aqui, Fred. Então é uma região de montanhas, né? Então ela tem, obviamente, bastante água, então você tem as cachoeiras. Aqui é uma região que faz bastante frio, aqui a gente já pegou várias vezes temperaturas negativas. Então assim, quando a gente traz os amigos para cá, a gente faz vários passeios. Um deles a gente vai visitar cachoeiras, tem várias cachoeiras aqui. Tem um lugar que a gente tem um lugar muito bonito, que fica a quase 1.900 metros de altura, onde a gente vai ver o pôr do sol. A gente até gravou algumas imagens lá no pôr do sol, ficou muito bonito. E que mais que a gente tem dentro do terreno aqui? Então, dentro do terreno a gente tem uma região de vegetação tipicamente de Campos Jordão, né? Então você tem região com campos, né? Vegetação baixa, e você tem as florestas com pinheiros, com araucárias, assim por diante. Inclusive ontem a gente comeu uma deliciosa farofa de pinhão, que é um dos pratos típicos aqui da região, porque aqui tem muita araucária, então aqui tem muito pinhão. Então outra das coisas gostosas de fazer aqui é sair catando pinhão para depois comer pinhão. O que esse lugar te traz de emoção, de sentimento? Conta um pouquinho, Liz. Ele traz uma etapa da minha vida, né? Aí as pessoas falam: mas como é que você vai vender? Você tem coragem? Eu falo: poxa, eu acho que o que já fez esse lugar já está dentro de mim, né? De tão importante que ele foi na minha vida. Quer dizer, eu posso passar para outras pessoas terem a mesma oportunidade, né? Mas já me transformou, então já serviu, né? Porque inclusive você montou um trutário aqui, né? Sim, a gente também gravou cenas do trutário que a edição está colocando aqui pra gente. Você vivia da fazenda. Vivia daqui. E o Fred me contou ontem, quando a gente foi gravar lá, quantas toneladas vocês produziam de truta? A gente vendia 2.000 quilos por mês. 2 toneladas por mês. Então era uma produção bem intensa. E tudo produzido nesse trutário que a gente gravou ontem, que está entrando as imagens aqui na edição. Era uma vida com muito trabalho, mas muito feliz, assim, muito gostoso. Então esse lugar me traz muita felicidade, assim, que foi uma época muito boa da minha vida. Aí a gente teve que voltar para São Paulo, porque o meu ex-marido tinha uma empresa, o pai dele tinha uma empresa, ele precisava ajudar, e aí a gente teve que voltar. E aí a gente vendeu o trutário com tudo que a gente tinha construído. E aí ficou a fazenda, e aí nós nos separamos e a fazenda ficou para mim. E para começar uma nova vida aqui, porque tem o Fred, que já é novo marido e tal, aí a gente começou uma nova história aqui, é uma história diferente, né? E aí começou a construção dessa casa. Começamos a construção dessa casa. Que levou 3 anos, que você já contou pra gente. Levou 3 anos, mas ficou uma delícia. A casa é simplesmente fantástica, gente. E o Fred estava contando que todo o abastecimento de água também é autossustentável. Exatamente. Aqui, né? Então, assim, primeiro a gente está na mesma região da fonte Minalba, então toda a água que você tem aqui nas suas torneiras, nas pias, é tudo fonte de água mineral. A gente tem uma jacuzzi aqui fora que é de água mineral, então aqui é tudo água mineral, a mesma região, o mesmo aquífero da fonte Minalba. Então a gente capta a água, uma montanha aqui do lado que você mostrou no vídeo, vai até a nossa caixa d'água, e depois essa água ela desce dessa cascatinha, vai até o estábulo, e aí no estábulo
chegava para os cavalos. Então era totalmente sustentável, a água sai da terra e volta para a terra. Então a gente toma banho aqui com água mineral. Com água mineral. Inclusive aqui, para as mulheres, lavar o cabelo com essa água é uma diferença inacreditável. O cabelo fica muito mais sedoso, muito mais liso. Imagino que a pele, cabelo, tudo, porque você trata por fora no banho e tá tomando a água, tá se tratando por dentro com a água. Gente, é um lugar fantástico, paradisíaco. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse nosso vídeo. Não esquece de deixar o teu joinha aí embaixo, de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais. Lembrem-se que a gente tem agora o botão do Seja Membro, então você pode clicar lá, com um valor pequenininho você ajuda a continuar produzindo um conteúdo de qualidade para vocês, e aí vocês têm vantagens exclusivas sendo um membro SegChic Premium aqui do canal. Tem o selinho que vai ao lado do teu nome, tem os emojis que você pode usar nos comentários, os vídeos ficam disponíveis para os SegChics Premium primeiro do que para o público em geral, e você também tem um vídeo exclusivo mensal só para o grupo do SegChics Premium. Então vai lá, clica no Seja Membro, tá bom? Me segue lá nas redes sociais e por hoje a gente vai ficando por aqui com essas imagens lindas dessa casa maravilhosa, agradecendo ao Fred, a Liz, por toda a gentileza, nos receberam de coração aberto, não só para gravar, mas para um final de semana delicioso. São pessoas fantásticas. O contato deles, se alguém se interessar pela compra desse lugar lindo, tá na descrição do vídeo, e também pode ir comentando aí embaixo o que vocês acharam, porque a Liz e o Fred acompanham o nosso canal, então eles vão lendo os comentários, mas o contato para quem quiser tá aí na descrição do vídeo. Então, se você tiver oportunidade, é um belíssimo negócio, porque a região é linda, a casa maravilhosa e a propriedade fantástica. Vocês estão vendo, viram e acompanharam as imagens aí pelo vídeo, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fui!